A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e hoje nós vamos meditar no Salmo 12, que é um salmo sapiencial, né? É um salmo em que Davi vai pedir sabedoria ao Senhor, direção ao Senhor, ajuda do Senhor diante da dificuldade que ele está enfrentando. E eu acabei de orar a respeito disso, né? Da necessidade de nós ouvirmos a presença de Deus, ouvirmos a voz do Senhor através da presença dele. E eu estava orando a Deus por você, pedindo que em nome de Jesus, tudo aquilo que eu falar aqui não seja conhecimento humano, mas seja o Espírito entregando para cada um de vocês que vai ouvir este áudio, sabe lá quando, mas que eu espero em nome de Jesus que seja exatamente aquilo que você precisa ouvir do Espírito. E eu sei que isso que eu pedi para o Senhor não é irreal, porque Deus tem poder de fazer com que a palavra dele chegue até você de maneira muito particular, muito específica e que tem a ver exatamente com aquilo que você precisa naquele dia. Bom, um dos autores que eu tenho seguido é o Hernandes Dias Lopes e ele vai dizer que esse salmo de número 12 foi escrito no contexto da perseguição de Saul a Davi. Se você conhece a história, vá bene. Se você não conhece, vai visitar lá 1 Samuel capítulo 22, você vai poder ler sobre isso do verso 6 até o verso 19. E muito particularmente nesse período de Saul, Davi enfrentou algumas situações de dificuldade por causa de um homem chamado Doeg, né, das mentiras que ele inventou. Esse homem ele era de Edom, né, um edomita, ele era um fofoqueiro. E por causa dessa mentira, né, Saul mandou matar 85 dos sacerdotes de Nob. Então, Hernandes Dias Lopes diz que esse salmo foi escrito nesse contexto, e eu vou acreditar porque ele é um homem de Deus. Então a gente vai meditar neste salmo de acordo com esse ponto de vista, imaginando Davi enfrentando pessoas, cercado de pessoas mentirosas, falsas, hipócritas, e vendo a consequência das mentiras dessas pessoas ter fruto, ser bem-sucedido. Porque eu não sei se você, assim como eu, muitas vezes quando vemos alguém fazendo alguma coisa errada, a gente tem um senso de justiça, né? A gente quer a justiça acontecendo bem rapidinho. Quando é a gente que peca, a gente quer misericórdia, mas quando são os outros que pecam, a gente quer justiça, a gente quer rapidez. E Davi não estava vendo isso. Davi estava vendo pessoas mentindo e a mentira delas prosperando entre aspas, né? Dando certo. Então, nesse contexto, ele vai escrever esse salmo e ele vai começar o salmo de número 12 assim. Versículo 1, ele diz: Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, na nova versão internacional. Se você estiver lendo a revista atualizada ou a King James, e agora eu tenho uma King James aqui do meu lado, estou muito feliz com isso. Então, de vez em quando eu vou trazer uma tradução, né, uma palavra como é citada na King James. Tanto a King James quanto a revista atualizada vão dizer socorro. Então, socorro, Senhor. Esta é a palavra de Davi, né? É o primeiro verso do Salmo 12. Ele diz: já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Então, para início de conversa, Davi está lamentando, Davi está dizendo: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Por quê? Porque não há ninguém fiel, não há ninguém de confiança. Eu fico imaginando a dificuldade que Davi sentia, baseado na dificuldade que nós sentimos, né? Você tem alguém que você confia, alguém para quem você pede oração, você conta as situações do seu coração, você tem uma pessoa assim? Bom, eu espero que você tenha. Eu tenho algumas pessoas para quem eu abro meu coração e peço oração, e são pessoas que eu confio, mas são pessoas em que eu não posso pôr a minha fé. E existe uma diferença nisso. Inclusive, se você gosta de relacionar versículos, Jeremias, eu gosto desse versículo, Jeremias 17:5 fala assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, deixa eu explicar esse versículo. Quando diz aqui que maldito é o homem que confia no homem, não significa que você não vai confiar no seu esposo, você não vai confiar na palavra, né, do seu esposo, da sua esposa. Lembre-se que Provérbios 31 vai dizer que o coração do seu marido confia na sua esposa, lá quando está falando da mulher virtuosa. Então não é no sentido de confiança do tipo,
eu falo uma coisa pro meu esposo, ele confia em mim. Não é nesse sentido. Mas tem mais a ver com a segunda parte do versículo. E aparta o seu coração do Senhor, né? Ou faz dele o seu braço direito, como dizem em outras versões. É o seguinte, nós devemos confiar nas pessoas, mas sempre lembrando-se que elas são exatamente pó como nós. Assim como você erra, aquela pessoa em quem você confia também vai errar. E se você postar a sua fé nela, você vai ter um problema. Você vai ser maldito, você vai trazer sobre você maldição e tristeza. O nosso coração, e é aqui que está a chave, não pode se apartar do Senhor. Então, a gente confia em Deus acima de qualquer coisa. Nas pessoas, a gente confia, mas a gente não confia nelas como confia em Deus. Por quê? Porque Deus não falha, mas as pessoas sim. Portanto, eu tenho algumas pessoas para as quais eu abro meu coração, eu peço oração, só que eu sei que essas pessoas são falhas. Então, a partir do momento que eu me predisponho a contar com elas, eu tenho que estar bem ciente de que elas são falhas como eu sou. E, portanto, quando elas errarem, eu não vou pensar, puxa, pessoa é desleal, tal pessoa é isso. Não, ela é simplesmente um ser humano igual a você e a mim. Então, aqui, Davi estava passando por essa situação de olhar e não encontrar uma pessoa sequer com que ele sentisse que podia haver confiança. Ele diz, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém. Que coisa difícil você não ter sequer uma pessoa. Eu espero que você tenha alguém. E se você não tiver alguém, eu sei, você tem o Senhor. Você tem o Espírito Santo que está aí com você e pode falar com você. E se você precisar de alguém, você pode contar comigo. Eu seria alguém que oraria por você e guardaria aquilo que você tem no seu coração. Mas você também pode pedir ao Senhor por uma pessoa, né? Por alguém que você possa confiar. Davi não tinha. Verso 2. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Pausa aqui. Gente, lábios bajuladores no hebraico literalmente significa a palavra lisa. E quando eu estava estudando sobre isso, eu pensei, nossa, que interessante. Nós também temos o hábito de dizer, fulano é liso. O que significa? Ele é um bagre ensaboado, né? Ele é liso, ou seja, você não consegue pegar. A pessoa realmente, ela se esquiva, ela se livra da responsabilidade, ela se livra da verdade, ela está sempre escorregando. E esse é o sentido aqui. O verso 2 vai falar que ele estava enfrentando mentiras, bajulação. O que é o bajulador? O bajulador é aquele que te elogia, aquele que fala para você coisas que na verdade não são o que ele pensam. Por quê? Porque a intenção deles não é comunicar uma ideia, não é trazer para você uma verdade, mas é manipular. Então, o bajulador que busca alcançar o favor ou seus ouvidos, etc., na verdade, o que ele quer é manipular o seu coração. E pessoas com segundas intenções. Essas segundas intenções está falando de um coração fingido, lá na Revista Atualizada, ou de um coração duplo na King James. E em termos de tradução do hebraico, esse coração duplo da King James é a tradução mais literal. A pessoa fala uma coisa para você, ela te mostra o coração dela de um jeito, mas a verdade do que ela pensa, ou seja, o outro coração, que é o real, ela esconde. Ou seja, ela realmente tem uma segunda intenção. Então, veja que difícil, né? Davi, não é que ele não tinha ninguém perto de si, ele estava sozinho. É que as pessoas que ele tinha próximas a ele, ou aquelas pessoas que ele via atuando, né, no âmbito talvez até mais longe, eram pessoas mentirosas, de um coração duplo. Versículo 3 vai dizer assim, e aqui é ele clamando a Deus, né, declarando mesmo uma palavra, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios, quem é o Senhor sobre nós? Vamos devagar, né? O verso 3 vai demonstrar um desejo, né, de Davi. O desejo de que o Senhor realmente se levante em justiça, vamos falar dessa maneira, e corte esses lábios. E
Engraçado que a Bíblia vai dizer que as nossas palavras, elas realmente não podem ser dominadas por homens. Somente Deus pode cortar um lábio mentiroso. Você fica sabendo que a pessoa mentiu para você, ok? Aí você vai lá tirar limpo com ela aquilo que ela falou. Deixa eu ir lá contestar o que a pessoa disse. Ok, você vai contestar o mentiroso, muito provavelmente o que o mentiroso vai fazer é mentir mais. E ainda tentar contra-argumentar e ainda tentar fazer com que a culpa pareça sua. Porque é isso que os mentirosos fazem. Eles não, a menos que eles se convertam no sentido de se arrepender da sua atitude, o que eles fazem é sempre empurrar a culpa para o outro. E aqui, se você quer anotar um texto, Tiago 3,7 vai falar assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma. E tem sido domada pelo gênero humano, ou seja, o homem tem grande poder para domar os animais. Verso 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E quem disse isso foi Tiago, irmão do Senhor Jesus. Então, ele vai dizer que a língua, é mais fácil domar um ser marinho. Pensa aí qualquer um. Uma baleia. É mais fácil domar uma baleia do que a própria língua, né? Ou seja, aqui Davi está apelando para a pessoa certa. Porque se os homens não podem domar a própria língua, o Senhor pode, porque ele pode todas as coisas. Então ele vai pedir: Deus, corta essa língua mentirosa. E que legal, ele está clamando ao Senhor, igual eu e você temos que fazer. Então, ainda que em alguns momentos a gente chegue para a pessoa que mentiu, um filho que mentiu para você, teu esposo, tua esposa, alguém próximo de você, sua mãe, sua irmã, seu cunhado, você fale: por que você falou isso? Isso não é a verdade. Saiba de uma coisa: o que eu e você nós podemos fazer com a força da nossa boca ou do nosso braço não se compara ao que Deus pode fazer. Você pode orar por esta pessoa, primeiro, para que ela deixe esse hábito tão terrível de mentir, que é terrível. Segundo, para que Deus afaste você dos lábios mentirosos, para que Deus abra os teus olhos e para que Deus também te mostre em quem você pode confiar. Porque se você não pode confiar, então não confie. Agora, o verso 4 eu quero ver com um pouquinho mais de cuidado com você. Aqui tá aquelas pessoas que mentem ou que falam palavras duplas, o que elas pensam? Segundo Davi, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Deixa eu te falar algumas coisas que estão erradas aqui nesse texto. A primeira delas é: as mentiras dos ímpios nunca prevalecerão, ok? Aqui nesse versículo parece que as mentiras, elas têm uma força. Eu vou dizer para você, a palavra do Senhor fala que elas até têm força por um período, mas isso não é eterno. Se você quer anotar um texto, anota aí Lucas 12. Eu vou ler com você versículo 2 e 3, fala assim: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados, ou seja, no telhado. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, tem um contexto para esta fala, mas eu penso que ela pode ser aplicada para nós. Você quer que uma verdade venha à tona? Então você vai orar para aquele que escuta aquilo que você não escuta. Ok? Você vai orar para o Senhor que escuta e vê todas as coisas. Pai, me revela a verdade. Senhor, traz a verdade à tona. Pai, o Senhor fala lá em Lucas 12 que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Pai, eu não vou ser o detetive dessa vez, eu vou deixar na tua mão. E eu peço que o Senhor seja o juiz. O Senhor se levante, como ele vai falar no versículo 5, mas a gente chega lá já. Uma outra coisa que eu quero dizer para você, que esse texto traz como verdade, mas não é, né? Os ímpios pensam uma coisa, mas não é, diz assim: os lábios dessas pessoas, eles pensam que pertencem a eles, mas na verdade pertencem ao inimigo. Aquele que vive a mentira e acha que é dono, eu sou dono dos meus lábios. Quem é dono dos meus lábios? Na verdade, eles não são donos, porque a questão do senhorio, ela é dupla. Ou nós temos como Senhor o nosso Deus, ou quem está sendo o Senhor das nossas vidas é o inimigo. Nós não somos seres que vivemos a parte deste controle. Quem realmente não está na mão de Deus está na unha do capeta. Né? Você não tem um meio termo, não existe um em cima do muro. E 1 Coríntios, se você quiser anotar, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20 fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos?
Pausa aqui. Esse texto está dizendo que se você entregou a sua vida para Jesus Cristo e você é morada do Espírito Santo, o Senhor mora em você. Você é santuário do Espírito Santo. Você não é mais de você mesmo. É por isso que eu não posso falar palavrão. É por isso que quando eu falo algo que fere a outra pessoa, eu preciso pedir perdão a essa pessoa e pedir perdão a Deus. Por quê? Porque o meu corpo já não é mais meu. Se eu olhar para alguma coisa que eu não devo olhar, eu preciso pedir perdão ao Senhor e parar de ter essa atitude. O meu corpo não é mais meu. Ele é santuário. Eu entreguei minha vida para Cristo. Verso 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, tudo que eu tenho e tudo que eu faço é para o Senhor. Tem que ser para o Senhor. Se as minhas atitudes não são atitudes que glorificam a Deus no meu corpo, talvez eu acho que eu tenho Jesus no meu coração, mas na verdade eu não tenho. E um dia desse em oração eu falei para o Senhor, né? Falei, Pai, tudo que o Senhor me deu, eu estou devolvendo para o Senhor. Se o Senhor tivesse me dado uma voz afinada, eu com certeza cantaria na igreja. Se o Senhor tivesse me dado qualquer outra capacidade, eu entregaria para o Senhor. Porque já não há mais motivo para viver se não for com Deus. Já não há mais alegria fora da presença do Senhor, né? Um dia longe do Senhor é muito tempo. E você pode pensar, mas Rita, ele mora em nós, a gente não fica longe do Senhor. 1 Tessalonicenses 5 vai dizer que para nós não apagarmos o Espírito. Ou seja, muitas vezes, embora nós sejamos salvos e tenhamos o Espírito Santo dentro de nós estamos vivendo preocupados com tantas coisas desse mundo que a presença do Senhor ela é deixada para segundo ou terceiro plano. E por último, desse trecho, né, quando eu falei a respeito de Deus e do inimigo, sim, cada um de nós tem o seu mestre. E Mateus 6:24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E aqui no contexto, sim, o Senhor Jesus estava falando a respeito de nós termos as riquezas, ou mamon, né, como Senhor do nosso coração. A gente amar mais o dinheiro do que a Deus. Mas o versículo pode ser aplicado também para entender que a gente não pode ter dois senhores. Ou servimos a Deus, ou não servimos. E aqui eles estavam dizendo, quem é Senhor sobre nós? Versículo 4. A resposta é, o inimigo, o cão. Não é Deus, porque se a língua deles era uma língua maldosa, né, com certeza não era o Senhor que estava reinando ali. Agora, verso 5. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei. Eita glória! Agora foi o Senhor quem disse, eu vou me levantar. Gente, é a primeira vez que isso acontece no livro de Salmos, e se você tem acompanhado os podcasts comigo, eu já disse, eu preciso fazer um estudo sobre essa questão do levanta-te, Senhor, mas aqui o Senhor está dizendo, eu vou me levantar. Diz o Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. E eu quero destacar uma coisinha aqui. Aliás, esse é o primeiro, só mencionando uma coisa antes, esse é o primeiro salmo em que nós vemos o Senhor falando algo, né, dizendo, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou falar, e a gente vai ver essa postura do Senhor tanto no Salmo 12, quanto no 60, no 81 e no 95, anote isso aí que vai ser interessante nós estudarmos depois. E aqui eu quero dizer uma outra coisa, o Senhor fala que ele vai se levantar, porque ele tem visto o gemido e a opressão. Então, duas coisas. Quando não saem sequer palavras da sua boca, porque você está destruído, devastado no chão, saiba que até mesmo teu gemido chega diante de Deus se for um gemido sincero. Porque a gente viu no salmo anterior, os olhos do Senhor observam e examinam, né? Salmo de número 11, verso 4. O Senhor está olhando para nós. Então, ele vendo o gemido e a opressão, ele vai se levantar. E ele vai trazer o quê? Ele vai trazer aquilo que ninguém pode trazer, que é a segurança. Você pode até ter pessoas de confiança na sua vida, mas a segurança vem do Senhor. É Ele que pode cuidar e proteger e enfim, livrar você do engano e do mal. Verso 6. As palavras do Senhor são puras.
É diferente das palavras dos homens que são mentirosas, como ele falou lá no versículo 1 e 2, né? As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Ou seja, eu não vou falar com você sobre a purificação da prata, eu teria que pesquisar e eu não fiz isso porque eu penso que não é tão necessária, mas está querendo dizer que a palavra do Senhor é puríssima, né? Diferente da palavra mentirosa dos homens, e é por isso que ele busca a palavra do Senhor. Verso 7, Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás. Aleluia, né? Verso 8, os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Então, se você estiver em um meio, no seu trabalho, na sua família, onde quer que você esteja, em que a corrupção é exaltada pelos homens, tudo aí é corrupto, ok? Ao seu redor. E os ímpios, por conta disso, como diz o versículo 8, andam altivos, ok? Eles andam seguros. Qual é a tua parte nisso? Tua parte é prestar atenção no versículo 7. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. E você vai continuar como está escrito lá em Mateus 5,37. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Você não vai tomar a forma dessas pessoas. Eu estou num ambiente corrupto, vou ser corrupto igual a eles, porque ser corrupto é a nova moda do verão. Não faça isso. Não desagrade o coração de Deus. Não vá fazer o que os maldosos fazem, só porque parece que eles estão impunes e que está tudo bem. Não está tudo bem. O juízo do Senhor às vezes parece demorar, mas ele não demora. E se você entrar nessa onda, você vai sofrer consequências, ok? Então, ande em justiça, faça a tua parte, pergunte para o Senhor em quem você pode confiar, não confie nessas pessoas como você confia em Deus, e como Davi, quando você estiver passando por situações assim, você vai falar, socorro, Deus, ajuda-me, Senhor, vai lá, Deus, faz o que eu não posso fazer, ok? E eu espero você no Salmo de número 13, se Deus quiser. E você curta e compartilhe, por favor, né? Coloca um comentário lá, faça com que essa palavra seja cada vez mais propagada até onde o Senhor quiser que chegue. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.